Olá, bom dia para você. Aqui estamos nós em mais um sábado, nesse encontro semanal, Café com Bíblia, um momento sempre de reflexão, um momento sempre de a gente pensar sobre a nossa semana, sobre o nosso dia e sobre o que está acontecendo e também aquilo que a Bíblia diz sobre os acontecimentos. Essa semana que está aí passando e está terminando, semana muito agitada, de muitos acontecimentos no mundo, não é? No Brasil e no mundo, a pandemia, mas também situações políticas muito complicadas no mundo, né? Enfim, vimos aí a situação do Afeganistão. E todas essas coisas nos preocupam bastante e por isso a gente precisa orar e pedir a Deus que nos dê direção, nos dê orientação. E eu quero ler hoje pela manhã, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Irmãos e irmãs, é como nós estamos dizendo, nós estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de dores, esse tempo de angústias, esse tempo em que muitos irmãos nossos, cristãos pelo mundo afora, têm passado por muitas dificuldades, têm passado por muitos problemas, muitas angústias, muitas aflições. E nós como igreja, às vezes a gente fica dizendo assim, né? Bem, isso aqui, esse problema é para lá, é longe, não é aqui. A gente fica dizendo assim, não, eu estou bem. E eu vou continuar com a minha vidinha, vou continuar curtindo minhas férias, vou continuar curtindo meus dias, vou continuar curtindo meus netos e tal, porque isso não me atinge, porque isso é lá longe, isso em países muito distantes e tal. E a gente vai se iludindo, vai se enganando com essas coisas, porque hoje qualquer tipo de ameaça, irmãos, e qualquer tipo de problema é uma ameaça global. Não se iluda com essa coisa de que isso que está acontecendo é longe, é muito distante, não é aqui, porque tudo que acontece hoje afeta o mundo inteiro. Essa é a grande realidade. Os acontecimentos são acontecimentos que vêm sobre o ser humano, aonde quer que ele se encontre, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele more, seja em que país ele vive. São situações que afetam a nós também, que diz respeito a nós como pessoas, como cidadãos, que diz respeito a nós como igreja de Jesus Cristo. E lendo aqui Daniel, que fala desse tempo, dessas dificuldades, ele diz, olha, uma das características desses tempos aí finais é essa coisa da angústia, né? Tempo de angústia, ele diz aqui. Tempo de aflição, tempo de dificuldade, tempo de tribulação. Tempo que as pessoas passam por situações que elas nunca imaginaram passar, que elas nunca pensaram que isso ia acontecer. E isso vem e gera tensão, isso vem e gera medo. E aí, então, é preciso que a gente tenha uma base sólida, uma fé sólida para a gente suportar essas coisas. É preciso que essa tribulação e essa angústia, ela vai de fato mostrar quem são os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que são de fato tementes a Deus, aqueles que de fato servem a Deus, aqueles que confiam no Senhor,
e quem não é, quem está somente por aí, não é quem tem apenas o nome no rol de membros, essas coisas. Então, na verdade, esse tempo de dificuldade vai separar o verdadeiro povo de Deus. Que o povo de Deus, ele não volta atrás. O povo de Deus não arreda pé. O povo de Deus vai sempre caminhando para frente, sabendo que tem um Deus, que mesmo apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, mas o Deus que nós temos é o Deus que está conosco sempre, mesmo em meio às tribulações. Então, Daniel enfatiza aqui nesse texto que nenhum desses a quem Deus escolheu, a quem Deus chamou, nenhum desses se perderá. Então essa convicção precisa estar no nosso coração, precisa estar na nossa mente. Quando ele diz aqui, olha, será salvo todo o teu povo. Ou seja, quem é todo esse povo? Todo esse povo é todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, no livro de Deus. Isso é uma expressão, isso é uma metáfora, isso é para dizer que é todos aqueles a quem Deus chamou em Jesus Cristo, todos aqueles que estão nele, todos aqueles que consagraram a sua vida ao Senhor, esses estão guardados porque estão protegidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não nos exime de passar essas dificuldades. Isso não nos exime de passar por tribulações ou passar por esse tempo de angústia que Daniel fala nesse versículo 1 do capítulo 12. Esses tempos estão aí diante de nós e nós estamos vendo muitas situações difíceis, né? Mas é preciso, uma palavra final, é preciso perseverar. Daniel, ele mesmo é advertido por Deus: Daniel, seja paciente, vamos perseverar. Quando chegar esse tempo final, os verdadeiros servos de Deus, hoje a gente diz assim, os verdadeiros cristãos, vão estar conscientes que estarão vivendo essa época, essa fase da qual Daniel fala, né? Mas a gente precisa de exercitar a paciência e a perseverança. Virá tempos que são tempos de muita aflição, mas é estar em Cristo, é seguir o caminho de Cristo. E no final, nós receberemos a nossa herança. No final, vai reinar a paz. Hoje não estamos em paz, quer dizer, nesse mundo. Não é? Muitas guerras, muitos conflitos étnicos, raciais, de todo tipo. No entanto, polarizações políticas de toda espécie. No entanto, não é? No final, quando Deus intervir, vai reinar a paz. Então, que você deixe essa palavra no seu coração. Persevere, mantenha-se firme e o Senhor vai abençoar a sua vida. Um bom final de semana e que Deus abençoe você e a sua família. Até lá.